Eu fiz uma série de vídeos para falar sobre recolocação profissional. O primeiro vídeo eu falei sobre currículo e esse é o segundo vídeo em que eu vou falar sobre LinkedIn, o uso e também o perfil. Se você não assistiu o vídeo do currículo, eu recomendo, porque o perfil do LinkedIn ele vai ficar realmente muito parecido com a configuração do seu currículo. Você pode até copiar e colar as informações. A diferença é que o LinkedIn ele é uma rede social profissional, né, que tem principalmente o intuito de conectar as pessoas do mercado de trabalho. Então, o LinkedIn ele funciona muito melhor do que um currículo. O currículo é a forma que a gente tem tradicionalmente de se apresentar para o mercado de trabalho. O LinkedIn ele vem mais do que um papel que você, né, ou um arquivo que você vai entregar para alguém para se apresentar. O LinkedIn ele é uma vitrine em que você vai ter lá o seu perfil configurado e você vai estar exposto realmente a todos do mercado que tiverem acesso a essa ferramenta. E como eu falei, são 675 milhões de pessoas no mundo. Portanto, a exposição é realmente muito grande. Hoje, as melhores empresas, né, e os profissionais que estão mais conectados realmente com o mercado, e aí falando de conectado, falando de transformação digital, falando realmente de tecnologia e desse movimento, né, do mercado que é realmente a tendência, que é o futuro, estão lá no LinkedIn. Então, existem empresas que ainda não têm perfil, que ainda não têm uma atuação, existem profissionais que não gostam e muitas vezes as pessoas falam que não gostam porque ou elas entendem que o trabalho dela não tem muito a ver, né? Até porque as pessoas têm ainda um pensamento de que LinkedIn é uma ferramenta para buscar emprego. E aí que está o grande erro. LinkedIn não é um balcão de emprego que você chega lá e sai distribuindo o seu currículo, sai panfletando o seu perfil ou adicionando as pessoas aleatoriamente. LinkedIn é uma ferramenta, como eu falei, que é uma rede, né? É uma rede social e cada vez mais ele vem ganhando recursos. No dia que eu tô gravando esse vídeo, foi liberado inclusive o Stories do LinkedIn, que é uma ferramenta bem bacana. A gente tá aprendendo a usar, né? Eu sou uma das pessoas que tô participando lá do teste, então a gente tá aprendendo a usar o Stories do LinkedIn e é bem interessante. Então, cada vez mais ele vem ganhando essa função realmente social. Porém, a gente tem que lembrar que quem entra no LinkedIn não entra para ver piada, nem a vida pessoal, né, das pessoas que estão lá. Entram muito mais com o intuito profissional. É claro que a gente não precisa se restringir a publicar vagas e a ficar falando só de trabalho, só de mercado, né? Nós somos um ser completo. Então, eu, Ana, sou profissional e sou também filha, irmã, amiga, né? Então, a gente tem uma vida pessoal e isso faz parte. E é muito legal esse movimento que existe da gente humanizar, né? Eu falo isso, eu chamo de humanizar a questão, né? Humanizar os profissionais, da gente entender que as pessoas são pessoas o tempo todo, né? Mas é claro que quem entra no LinkedIn entra com esse objetivo de ver assuntos mais relacionados ao mercado de trabalho, à economia, enfim, informações que são relevantes e mais voltadas para desenvolvimento. Quem quer ver foto, quem quer ver, sei lá, festa, esse tipo de coisa, acaba entrando em outra rede que é mais propícia para isso. Então, é legal a gente fazer um filtro, né, tanto do seu feed, e isso é uma dica muito legal para quem realmente tem receio de usar a rede. Eu falo isso porque tem muita gente que não gosta de utilizar. Como eu falei, eu utilizo profissionalmente desde 2013 e o LinkedIn é a minha principal ferramenta de trabalho, porque desde 2013 que eu comecei a fazer os programas de recolocação, essa é a forma mais fácil, mais efetiva que uma pessoa tem de conseguir um emprego, né? Então, quando eu vejo uma pessoa falando que não usa o LinkedIn, que ela não gosta, ou que ela acha bobagem, que ela não gosta de rede social, eu realmente tento mostrar para ela que existe algo muito maior por trás disso, que independente da área que você atue, de como é o seu trabalho, pode ter certeza que tem espaço para você no LinkedIn e tem pessoas que vão se interessar. Se você é um profissional autônomo, se você é um profissional alternativo, não importa, que tá todo mundo lá, né? Então tem todo tipo de público e é uma questão de você conseguir realmente encontrar o seu nicho, né? E ganhar sua voz lá dentro e começar a trazer realmente um público que são as pessoas que estão também nas outras redes sociais, né? É só que ali a ótica e talvez a narrativa, né? O tipo de informação é um pouco diferente, mas são as mesmas pessoas. Então, é muito interessante saber usar bem o LinkedIn. Então, começando pelo perfil, é extremamente importante que o seu perfil seja muito bem alinhado. Então, assim como o seu currículo, que ele mostre, né? Lembra que é uma vitrine. Então, os profissionais, diferente do currículo que você entrega, o seu LinkedIn, ele tá lá, né? Às vezes você não tá nem utilizando muito, mas um headhunter, um profissional, um selecionador ou até um gestor vai fazer uma busca por um perfil e ele acaba encontrando o seu perfil.
E aí, né, você pode receber um convite para uma entrevista ou pode perder o convite para uma entrevista. Então, por isso que é muito importante que o seu perfil tenha uma linguagem muito clara. Existem diversas dicas, eu não queria fazer um vídeo para falar sobre dicas, né, básicas de uso do LinkedIn, tem muito material sobre isso no YouTube, no próprio LinkedIn, em outras redes, então é só você pesquisar sobre como você ter um perfil campeão, como você ter um perfil bem legal lá no LinkedIn, e aí você fazer uma atualização desse jeito, e tem muitas ferramentas. O LinkedIn é extremamente analítico, eu particularmente sou uma pessoa que gosto desse tipo de ferramenta, então dá pra gente ver resultados de uma forma muito bacana. O método de recolocação que eu utilizo, por isso que eu falo que é muito efetivo utilizar o LinkedIn como uma ferramenta, porque eu trabalho com indicadores de resultado e a maioria desses indicadores estão no LinkedIn. Então a gente consegue semana a semana ver a evolução de perfil de um profissional e depois de algumas semanas esse profissional, se ele utilizar da melhor forma, eu garanto, né, eu falo isso porque eu tô há 6 anos trabalhando com o LinkedIn como principal ferramenta e os meus clientes têm resultado. Então é possível sim você fazer uma recolocação e uma transição utilizando basicamente o LinkedIn como ferramenta, mas primeiramente, tem que ter um perfil bem alinhado, tem que ter palavras-chave, você tem que utilizar ele de uma forma legal. Segundo, filtre o seu feed de notícias. Assim como tem muita gente interessante, tem influencer, tem profissionais incríveis e inspiradores, tem pessoas com quem você consegue fazer um contato incrível que talvez você nunca fosse encontrar, conhecer ou conversar na vida, e essas pessoas estão lá e a maioria delas são acessíveis e estão dispostas a conversar, a trocar informações. Então, use bem a sua rede, né? Então, isso é muito legal, você consegue construir, criar uma rede de contatos incrível. Eu vou fazer já vou falar sobre uma analogia que eu costumo fazer, né, sobre como funciona, né, a rede do LinkedIn. Então, assim, quando você utiliza bem os seus contatos, a sua comunicação, a sua postura, né, o tipo de informação que você compartilha, quando você filtra o seu feed, tem muita gente que fala que não utiliza o LinkedIn porque só tem bobagem, porque tem gente compartilhando muita coisa inútil, é só você ir lá no seu filtro, se as pessoas realmente forem uma conexão que não vai trazer nada de bom, exclui essa pessoa da sua rede. Se as pessoas... Ok, mas você não quer ficar vendo o tipo de conteúdo que ela publica, para de seguir a pessoa. Se você não quer ver especificamente um tipo de post que você não gosta, oculte. Então tem como você fazer isso a cada post que você vê lá no seu LinkedIn e acredite, vai chegar um momento que seu LinkedIn vai ficar com conteúdo muito interessante. Falo isso por mim, utilizo a rede, como eu falei, profissionalmente, então eu faço isso diariamente, todas as vezes que eu entro no LinkedIn e que eu vejo um post que eu não quero mais ver, eu vou lá e oculto ou paro de seguir a pessoa e isso funciona muito bem. Então eu tenho uma rede muito funcional e que tem muitas informações interessantes. Como eu falei, tem muita gente boa que vale a pena ser seguido e que vale a pena ser um contato da sua rede. Dá para fazer negócio, dá para fazer amizade, né? Então é realmente uma rede muito funcional. Eu falei da analogia, né? Eu costumo falar para os meus clientes, imagina o seguinte, o LinkedIn, ele não é uma rede social para você postar ou para você ficar buscando vaga e panfletando o currículo. Eu falo assim, imagina que você está num evento, né, sei lá, numa feira de negócios, num evento lá no AMB, e tá todo o mercado de trabalho ali, né? Então tem diversas pessoas andando por ali com um crachá, e essas pessoas, e você tá lá com o seu cartão ou com o seu currículo, e à medida que você vai cruzando com essas pessoas, você vai trocando esse cartão ou esse currículo. E a pessoa pode simplesmente aceitar ou não, né? Então, imagina o quanto é estranho você adicionar uma pessoa e não falar nada, simplesmente essa pessoa te aceita e ninguém fala nada com ninguém, né? Sem uma mensagem, sem uma troca mínima de informação. É como você parar alguém, dar um cartão, a pessoa te entregar o cartão dela e virar as costas e sair. E tem gente que não aceita, né? Que não fala nada também, não aceita. Então, primeira dica, mantenha uma conversação, converse com as pessoas, né? Fale com as pessoas, o que você quer, né? Aprenda a se comunicar. A comunicação, ela é fundamental no processo de recolocação. Então, aprenda a se comunicar, aquilo que você acha que você está comunicando nem sempre é o que as pessoas estão entendendo. Então, estude também sobre comunicação, veja vídeos, veja dicas, porque isso faz toda a diferença. Então, imagina que você está andando nessa feira, você vai trocando informações e tem pequenos palcos, né, espalhados por essa feira de negócios, e aí tem pessoas que sobem nesses palcos, pegam o microfone e começam a falar alguma coisa ali. E aí quem está em volta para ouvir, que pode ser uma informação muito legal, que as pessoas vão aplaudir, vão curtir, vão comentar, vai começar a gerar ali uma discussão super bacana com troca de informações,
Ou pode ser simplesmente uma bobagem, né? Que a pessoa parou ali para contar uma piada, para falar alguma coisa sem pé nem cabeça, ou para ficar dizendo que era uma profissional maravilhosa, porque hoje aconteceu algo incrível na vida dela quando ela estava indo para essa feira de negócio, aquele tal do storytelling, né? Que todo mundo fica contando. E que pior, tem muita gente que para aplaudir e fica lá falando coisas que não traz nada de informação. Aliás, isso é uma dica muito importante, que é aprender a filtrar, né? E diferenciar o que é informação, né, aquilo que gera reflexão, aquilo que agrega algum tipo de coisa na sua vida, e o que é simplesmente um estímulo. Estímulo não é desenvolvimento, estímulo não é ação. Estímulo é alguma coisa que mexe com a sua emoção, né, e que na maioria das vezes nas redes sociais dura exatamente o tempo de você dar um clique num like. E aí a hora que você sobe o seu feed, você esquece o que aquela pessoa falou, aquele vídeo que você viu, né, e isso não vai trazer nada de importante para sua vida. Então, a dica é, não fica dando ibope para quem tá lá, inclusive no LinkedIn tem várias dessas pessoas. Estão ali só para ganhar seguidores, para vender coisas que não tem muito valor, né? E que fica ali só querendo aparecer e ganhar notoriedade e passar e criar uma imagem de autoridade, sendo que a pessoa não tem nenhum background, não tem nada de experiência sobre o assunto. Então, cuidado com os especialistas, né? E com os gurus do LinkedIn. Dá uma olhadinha lá no histórico da pessoa, converse com clientes antes de comprar qualquer coisa de um especialista, porque isso é muito importante, né? Então, imagina que você está lá nessa feira e aí você pega o microfone e vai falar alguma coisa no palco. É mais ou menos o que acontece quando você publica alguma coisa no LinkedIn. Todo mundo tá lendo, tá vendo, tá ouvindo, né? Ouvendo você, aquilo que você tá querendo dizer. Então, por isso que é bem bacana que você utilize esse espaço para falar sobre assuntos importantes e trazer informações que possam ajudar as pessoas, enfim. Compartilhar informações que sejam interessantes, que podem ser de sua autoria, né? Mas pode ser também de fora. Você pode simplesmente compartilhar informação de fora do LinkedIn, mas que vai ser útil para várias pessoas ali. Então imagina que tá todo mundo vendo o que você está fazendo. Você pode usar esse espaço para você chamar a atenção de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Então, cuidado com as publicações, mesmo quando você curte alguma coisa, toda a sua rede está vendo o que você está curtindo. Então, cuidado com aquilo que você faz, né? Utilize o LinkedIn de uma forma bem especial. Tem uma série de ferramentas analíticas. Se você olhar no seu perfil lá no painel, dá para ver quem viu o seu perfil, como que você está sendo buscado. Tem uma série de informações interessantes, mas é isso. Utilize para você fazer uma rede de contatos, né? Não precisa... tem gente que seleciona até demais, só adiciona contatos conhecidos, só adiciona quem seria o chefe ou só headhunter. Não, você pode ter uma rede diversificada. Aliás, tem muita informação bacana sobre diversidade e inclusão lá no LinkedIn. Mas tenha uma rede diversificada, tenham colegas, mas converse com as pessoas. Você sempre pode contribuir de alguma forma com informação ou conhecimento, muito mais do que você imagina. Então, utilize o LinkedIn para isso, peça dicas de cursos, troque informações, troque experiências, né? Tem muito espaço para isso lá na rede. Talvez seja a melhor forma da gente conseguir utilizar, que é se conectar diretamente com as pessoas, ainda que virtualmente, mas os contatos e as conexões são reais, são pessoas reais que estão ali por trás de um perfil, né? Então, trabalhe a sua comunicação. Se você é tímido ou se você não sabe muito bem o que fazer, vá pegando essas dicas, vá assistindo vídeos e comece a fazer um pouquinho, que você vai ver que aos poucos vai começar a dar resultado. Então, quando você utiliza o LinkedIn como uma ferramenta para fazer esse seu contato, se apresentar, se mostrar e fazer esse contato com o mercado, pode ter certeza que se você tiver uma continuidade, um volume adequado, não adianta fazer uma vez por semana, que talvez não tenha resultado nenhum, mas quando você faz isso numa frequência, de uma forma legal, mostrando o seu melhor lado, o seu lado mais positivo, mostrando o seu potencial, as suas competências, pode ter certeza que você vai ter resultado. Eu falo isso com tranquilidade, como eu falei, faz 6 anos que eu trabalho ajudando profissionais a se recolocarem, o LinkedIn sempre foi a principal ferramenta. Então, dá resultado, só é preciso saber usar da melhor forma possível. Se você não usa o LinkedIn, faça um perfil, ou se você não utiliza, comece a utilizar e pense dessa forma. É uma vitrine para o mercado de trabalho e não é só emprego, né? São pessoas a quem você está se conectando, são negócios que estão acontecendo ali o tempo todo, né? Então, tem muita oportunidade, tem muita informação bacana. Aprenda a usar, utilize da melhor forma possível
pode ter certeza que os resultados vão aparecer. Esse é o vídeo 2, amanhã tem mais um vídeo para falar sobre a nova fase, uma outra fase do processo de recolocação. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, é só entrar no site ou mandar uma mensagem direto para mim. Eu sou Ana Guedes, da Directiva Desenvolvimento Humano, e desejo muito sucesso na sua busca por recolocação.